O Brasil é o país mais complexo do mundo para se fazer negócios. É o que mostra um relatório anual de uma empresa especializada em ajudar clientes a investir e operar com segurança. Assunto para a nossa analista de economia, Priscila Yasbeck. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Vamos ver então o que mostra esse ranking. Ele analisou o ambiente de negócios e de compliance de 77 países a partir de 290 critérios. Vocês estão vendo aí o resultado desse levantamento que mostra os 10 países que são mais complexos para negócios no mundo. A gente tem aí o Brasil liderando a lista entre os motivos avaliados pela TMF Group, que fez esse levantamento para explicar porque o Brasil é um dos países mais complexos. Eles citam o sistema que tem várias camadas, então para abrir uma empresa no Brasil, por exemplo, ela precisa ser registrada no nível federal, estadual e municipal. Depois a gente vê a lista seguindo aí com a França, que tem complexidades em processos de contabilidade, impostos e também regulações de RH que são mais voltadas aos interesses dos funcionários, segundo a consultoria. Na sequência aparece o México, que tem uma necessidade grande de interações presenciais com o Estado e também depende de documentos impressos para abertura de empresas. A lista segue aí com Colômbia, Turquia, Indonésia, Argentina, Bolívia, Costa Rica e Polônia. Sobre a Colômbia, a consultoria fala sobre reformas fiscais que tornaram o ambiente mais complexo e também fala sobre um ambiente regulatório de intervenção estatal na Turquia, para citar aí esse top 5 dos países mais complexos. E a gente tem também nesse levantamento a outra ponta dos países que são menos complexos para fazer negócios. Vamos ver aqui na nossa tela. Temos aí alguns paraísos fiscais, como Ilhas Maurício, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Curaçao, que são países que têm baixíssima tributação, então atrai investimentos por essa razão. Temos também a Dinamarca aí se destacando como o país menos complexo desse levantamento, que junta 77 países. Eles citam que a Dinamarca tem um processo de abertura de empresas muito simples e um compromisso muito grande com digitalização que facilita esse ambiente de negócios. Hong Kong também se destaca aí como o segundo país menos complexo para fazer negócios. Também Hong Kong eles destacam que é um país altamente estruturado e que tem leis estruturadas trabalhistas e também de RH. E aí a gente tem também em destaque Estados Unidos e Irlanda como países que são um pouco burocráticos para fazer negócios. Colombo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, não é, Priscila? Acho que a gente pode convidar o diretor da TMF Group Brasil, Rodrigo Zambon. Rodrigo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Há muito tempo nós discutimos a dificuldade do ambiente de negócios aqui no Brasil. Já tivemos, inclusive no passado, o Ministério da Desburocratização, né? Tem diversas prefeituras, governos estaduais que têm secretarias totalmente dedicadas a facilitar o ambiente de negócios. Por que a gente não consegue evoluir no sentido de facilitar o empreendedorismo, a realização de negócios aqui no país, hein, Rodrigo? Bom, primeiro, bom dia, Colombo. É um prazer estar aqui com vocês. Um pouco sobre o estudo para entender o contexto, né? A TMF, ela mapeia 77 jurisdições que cobrem 32% dos países do mundo, 70% da população, mais 92% do PIB global. O Brasil tem uma relação histórica à complexidade, sempre ranqueou no topo da complexidade, né? Acho que o que faz do Brasil mais complexo, em primeiro lugar, é essa quantidade de camadas, né? Município, Estado e Federação, com as suas especificidades de legislação, tributação. O Código Tributário Brasileiro, se somado em páginas, mais de 40 mil páginas somadas, né? Então, de fato, uma grande quantidade de itens para se administrar na retaguarda das companhias. Acho que, endereçando a sua pergunta, um pouco do porquê, acho que tem essa razão histórica. Agora sim, medidas importantes, inclusive do governo, que sinalizam, né, para a simplificação. A gente fala agora de reforma tributária. Acho que há mecanismos de digitalização de procedimentos de coleta de impostos, de reporting, que também são importantes. A questão é que o Brasil precisa evoluir
num compasso que pode, nesse caso, ser maior ou menor do que as demais jurisdições do mundo. E, nesse caso, há jurisdições mais evoluídas, razão pela qual, então, o Brasil configura aí ainda no topo desse ranking de complexidade. Rodrigo, a Priscila quer fazer uma pergunta para você também. Priscila. Rodrigo, é interessante sempre observar esses rankings para ver como funcionam as coisas em países que são considerados exemplos em termos de negócios. O que eu queria entender é se tem algum país que tem características parecidas com o Brasil e que tem um ambiente menos complexo, no qual o Brasil poderia se inspirar e que tipo de iniciativa esse país faz que o Brasil poderia copiar para melhorar o nosso ambiente de negócios. Bom, em termos de mercado, Priscila, acho que há diferentes formas de se comparar, depende da ótica que você olha. O Brasil a gente pode construir uma referência de comparação distinta para o Brasil. Acho que aqui o que é importante endereçar é que atributos, né, poderiam ajudar a reduzir essa percepção de complexidade. Quando a gente olha o conjunto de países menos complexos, eles têm algumas balizas importantes que reduzem a percepção de complexidade. Quais são essas balizas? A primeira delas é a agilidade para se constituir, se executar procedimentos, constituição de empresas, reportes ou relatórios de obrigação legal, etc. Segundo, a confiabilidade e a qualidade do suporte das instituições, seja o governo, seja um órgão regulador. Um terceiro ponto importante é a estabilidade. Principalmente para investidor, o investidor ele tem visão de longo prazo. Então, o que se requer na agenda do investidor é a segurança de que o regime estará estável, o conjunto de leis será perene, pelo menos ao longo do longo prazo. Por último, eu acho que são aderência a algumas práticas, a normas internacionais de reporting, de contabilidade, que são comumente utilizadas por grandes corporações, né? É caro para uma corporação ter que se adequar a diferentes jurisdições, a diferentes regimes. Então, quanto mais homogêneo o tratamento dos seus relatórios de governo, os seus relatórios contábeis, o tratamento das normas, mais fácil a sua gestão, também mais barato. Eu acho que se caminharmos na direção dessas balizas, o Brasil certamente estará melhorando a sua posição nesse ranking. Rodrigo, você citou agora há pouquinho o nosso sistema tributário, 40 mil páginas, se eu não estiver enganado. Esse é o principal problema? Se você tivesse de escolher um flanco a ser enfrentado, um campo de batalha, seria o setor tributário? É o mais complexo de todos? Bem, o índice, Colombo, nós medimos 292 indicadores e cobrem legislação tributária, toda a questão de compliance, as normas do país e as leis trabalhistas, facilidade, dificuldade de se contratar funcionários. Eu diria para você que é um conjunto da obra, né? Eu acho que a ideia de simplificação, agilidade, né, são a essência daquilo que facilita a gestão, né? Os grandes investidores, as grandes corporações sabem da complexidade do Brasil e operam no Brasil. O Brasil é um grande mercado, inclusive muito atraente. Mas eu acho que a batalha tem que ser travada no campo da simplificação, acho que essa é uma agenda importante. E quando a gente vê que existe a confiabilidade, existe uma baixa volatilidade na variação das leis e uma qualidade no suporte das instituições, eu acho que isso prevalece e facilita nesta percepção de complexidade. Rodrigo, você falou sobre segurança jurídica, estabilidade. A gente está vivendo um momento de crise institucional, crise política. Queria entender de que forma isso prejudica o nosso ambiente de negócios e também se você tem um retrospecto desse ranking para comparar o momento atual do Brasil, se ele já esteve em melhor posição ou pior posição antes. Quer dizer, pior não dá do que já está na pior posição agora, né? Mas se já esteve melhor antes. Bem, nós seguimos com este estudo há 8 anos. Durante esse período, o Brasil sempre esteve, digamos, no pódio nesse ranking. Então, não é uma novidade a complexidade do Brasil. Eu acho que no momento presente, conciliaria a visão que nós trazemos do estudo em relação a que tendências nós percebemos, né? Eu acho que hoje está muito enaltecido a necessidade de gestão transparente e responsável, então adesão a normas de regulação, a gestão responsável, critérios de governança adequados, então tudo que
a partir da legislação, ampare ações como essa, fortalecem a gestão dos negócios e, obviamente, ajudam eles a florescerem. As iniciativas de digitalização, né? A pandemia trouxe uma grande oportunidade para que processos burocráticos fossem mais digitalizados. Eu acho que nessa agenda há uma grande oportunidade para o Brasil. E, bem, eu acho que também um certo grau de adesão às normas internacionais. Companhias multinacionais, sejam brasileiras, operando fora do Brasil, ou internacionais operando no Brasil, querem ou precisam estar aderentes a essas normas internacionais. Então, acho que é importante que, neste momento, a gente observe como essas questões vão evoluir. Eu acho que isso determina muito o grau de segurança, confiança do investidor. E, novamente, o investidor ele se move por uma agenda de longo prazo. O que ele quer, no final, é o entendimento correto, a estabilidade e uma qualidade de reciprocidade no suporte para as entidades de governo e de regulação. Nós conversamos aqui na CNN com o diretor da TMF Group Brasil, Rodrigo Zambon. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, bom dia.